Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Bíblia Aberta, onde a Bíblia está sempre ao centro das nossas conversas e do nosso estudo. O nosso programa, mais uma vez, está disponível nas várias plataformas. Volto a dizer que está disponível no canal 186 da MEL e também no canal YouTube da Novo Tempo Portugal. Estamos também presentes nas ondas de rádio, da rádio RCS, na frequência 91.2, na área da Grande Lisboa. Ora, nesta temporada continuamos então a estudar o Evangelho de Marcos, onde temos vindo a descobrir a pessoa maravilhosa de Jesus, as suas experiências e os seus ensinos que verdadeiramente são inigualáveis, como temos vindo então a ver. Esta semana entramos no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, completando desta forma uma secção muito especial em que Jesus ensina os seus discípulos em preparação para a cruz. Cerca de metade deste capítulo trata dos próprios discípulos e o resto trata de questões bastante importantes, como nós vamos ver, para o discipulado, para aqueles que querem seguir Jesus, não apenas de perto num relacionamento pessoal, mas também para servi-lo como seguidores. Mas narradas desta vez através da lente de outros que também interagiram com Jesus. Vai ser, sem dúvida, um estudo apaixonante mais uma vez. Ora, mais uma vez faço-me também acompanhar então do nosso painel residente, composto pelo pastor Pedro Esteves. Bem-vindo, Pedro. Olá, Tiago. Tenho também a pastora Hortelinda Gal. Bem-vinda, Hortelinda. Bom dia, Tiago. E hoje temos também a nossa convidada especial, que será a pastora Ana dos Santos. Ana, muito bem-vinda entre nós. Muito obrigada. Muito bem, vamos começar já então o nosso estudo e vamos começar com uma primeira pergunta já para a nossa Hortelinda. Hortelinda, vamos entrar então neste capítulo 10 do Evangelho de Marcos, que é muito rico, obviamente, tem aqui muitas coisas que nós vamos então tentar analisar hoje. E começa com uma polémica. Portanto, uma polémica, neste caso, a propósito do casamento, no qual os fariseus, mais uma vez, tentavam, de certa forma, apanhar Jesus em alguma frase maldita ou mal explicada. Então perguntaram-lhe, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Portanto, é uma pergunta bastante pertinente neste caso, e principalmente no contexto há 2000 anos atrás. E Jesus vai aproveitar para deixar um grande ensinamento exatamente sobre o casamento. Que valores então é que nos podes então ajudar a compreender que estão aqui nestas palavras de Jesus e que ainda hoje possam ser úteis para os nossos casamentos? Nós necessitamos verdadeiramente das palavras de Jesus e dos seus conselhos para os casamentos, porque hoje, em que no nosso país 96% de divórcios em relação com os casamentos foi o que tivemos em 2022 e 94% em 2023, portanto necessitamos bem das orientações do Senhor Jesus. Como tu disseste, esta pergunta não é porque os fariseus querem uma resposta, porque eles têm as suas respostas sempre, é apenas para tentarem Jesus, e então esta pergunta: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Jesus faz-lhes ele mesmo uma pergunta. E o que é que vos disse Moisés sobre isso? Ora, precisamente sobre a questão de Moisés, na sua lei, portanto, tem uma cláusula sobre o divórcio, em que ele diz o seguinte: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Ora, esta questão do divórcio, que trabalhava muito o pensamento das classes teológicas e políticas, sobretudo intelectuais, do tempo de Jesus, era sobre este texto. Havia duas escolas que realmente se confrontavam sobre o que é que esta coisa feia que Moisés diz compreendia. Havia a escola de Shammai, que achava que esta coisa feia eram apenas três coisas. Portanto, era a infertilidade da mulher, era a infidelidade e era, de alguma maneira, o abandono afetivo e social, portanto, um do outro. E a escola de Hillel, que era muito mais liberal, muito mais aberta e que permitia praticamente todas as coisas, não é? O homem podia divorciar-se da sua mulher por qualquer coisa, não é? Um cozinhado mal feito ou qualquer coisa, portanto, desta natureza. E Jesus vai-lhes dizer que, na realidade, esta cláusula na lei de Moisés não tem como objetivo obrigá-los, não é uma ordem para que eles se divorciem quando querem, quando acham, mas tem como objetivo a proteção da mulher. Jesus diz: é por causa da dureza dos vossos corações que Moisés vos permitiu. É uma permissão. Portanto, para que a mulher não fosse maltratada, era melhor então que ela fosse despedida.
Era algo para proteger a mulher. Jesus vai então responder, deixando de lado as duas escolas, de Shammai e Hillel, e vai também Moisés, e vai referenciar-se, sobretudo, ao Éden, à ordem da criação. Exatamente. Portanto, Jesus vai situar o casamento dentro desse plano original de Deus para o casamento e vai relembrar e afirmar a sua indissolubilidade e dessa união conjugal. Portanto, para Jesus, como para Deus no início, o casamento é um projeto de Deus. Está na ordem da criação. O casamento não é uma instituição de natureza cultural criada para proteger os patrimónios, como muitos defendem, não é? Também não é uma instituição inventada pelos humanos para a propagação da espécie, para a transmissão dos genes, nem sequer uma necessidade de organização social. O casamento é um projeto de Deus, que Deus considerou que era necessário para o crescimento do homem, para que o homem atingisse a tal imagem e semelhança com Deus. Logo, o casamento faz parte do tal e viu Deus que era muito bom. Então, o casamento está dentro desse muito bom da criação. Mas, enfim, a criação passou, o pecado aconteceu e podemos dizer que muita água correu sob as pontes do casamento. Não é? E os homens inventaram muitas alternativas a esse plano e a esse projeto original de Deus. Inventaram a bigamia, a poligamia, a poliandria, o par homossexual, o amor livre. Enfim, a lista é praticamente interminável. Mas tudo isso são alternativas humanas ao projeto de Deus que apenas o diminuem. Diminuiu o projeto e, ao diminuir o projeto, diminuiu o humano. E, portanto, aquilo que Deus tinha para o humano. Então, Jesus, ao referenciar-se à criação, ele vai restabelecer o casamento dentro desse plano de Deus. Vai restabelecer o casamento, o casal heterossexual, monogâmico e para a vida. E o comentário que Jesus faz à criação, não é? É que, como na criação Deus disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Jesus acrescenta uma frase: não separe, portanto, o homem aquilo que Deus juntou, que Deus uniu. Parece-nos, portanto, que no nosso tempo e aos olhos dos nossos contemporâneos, Jesus aparece como alguém de radical, demasiado idealista. E é verdade que Jesus é idealista. Jesus é idealista, mas não é lírico. E nesta radicalização, se assim podemos dizer, do casamento, Jesus convida-nos a desenvolvermos duas atitudes. A primeira atitude é a da construção. Ao referir-se ao casamento antes do pecado, Jesus refere-se a um casal em que ambos os membros tinham o mesmo valor, os mesmos deveres, a mesma responsabilidade e as mesmas possibilidades. Não há dominação de um sobre outro. E isto é o casamento que Jesus quer. Um casamento em que um não domina o outro. E também lhe designa um trabalho de construir esta unidade que Deus diz. Serão os dois uma só carne. Esta unidade dá trabalho. E Jesus reconhece isso, em que cada um, ambos, os membros do casal, devem investir-se, esforçar-se e trabalhar. Portanto, esta unidade não se faz sem trabalho, sobretudo depois do pecado. Mas vale a pena. São as coisas que dão trabalho, que te fazem crescer. Exatamente. E que realmente te acrescentam alguma coisa. Outro motivo pelo qual Jesus mantém esta fasquia tão alta é também ligado ainda à criação. Deus podia ser idealista no início, porque ele estava presente e acompanharia o desenvolvimento do casal. E hoje, na redenção, porque Jesus veio, porque ele está connosco, porque ele faz parte da nossa caminhada, então é possível também que o casamento consiga realizar este plano de Deus. Jesus, então, propõe-se para ser a ajuda do casamento. Ou seja, o ideal de Deus só se pode realizar com Deus. E podemos dizer também que, como em todas as coisas do viver cristão, no casamento também, tudo é possível àquele que crê.
também no casamento. Exato. Isto é uma verdade. É interessante. Nós encontramos aqui uma tensão, de certa forma, Hortelinda, entre, de facto, um grupo de pessoas que procura o facilitismo para a destruição e dissolução do próprio casamento e alguém que se interpõe para lutar pelo casamento. E, neste caso aqui, podemos mesmo dizer pelo elo mais fraco, a própria esposa, neste caso, porque era aí que se centrava, de facto, este facilitismo para o divórcio, digamos assim, não é verdade? Podemos dizer ainda também, na continuação do texto, os discípulos depois perguntam a Jesus esta questão do casamento, eles ficam chocados com esta radicalização de Jesus, e Jesus vai-lhes dizer que sim, que é isso mesmo, aquele que deixar a sua mulher, a não ser por infidelidade conjugal, Exato. adultera. E aquele casar com ela adultera também. Então Jesus tem aqui uma permissão para a dissolução do casamento. Não é uma ordem. Para Jesus, mesmo quando há infidelidade conjugal, pode haver perdão. O perdão é sempre possível. Mas Jesus, conhecendo o humano, ele admite que essa possibilidade seja difícil de pôr em prática. A confiança é qualquer coisa como um bibelô de cristal. Quando se parte, por vezes é impossível de realmente o recompormos. Então o Senhor aceita, admite, Exato. mas não ordena. Exatamente. E segundo a sua filosofia geral e global do ser humano, o perdão é sempre possível. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Hortelinda. Realmente é um tópico bastante sensível e que convém ficar, de facto, bastante esclarecido, porque Jesus é um defensor do casamento, principalmente do casamento à imagem daquilo que Deus orientou e desenhou. E é interessante que, na verdade, este texto também nos mostra que Jesus era um crente no livro de Gênesis, de uma forma literal, sem simbologias muitas vezes atribuídas. Na verdade, ele acreditava que Deus criou um homem e uma mulher e esse era o plano ideal da parte de Deus. Ana, vamos ler aqui um textinho agora também em Marcos, no capítulo 10, dos versos 13 ao 16. Se me permitires, portanto, diz-nos o seguinte. Portanto, Marcos 10, a partir do verso 13 até o verso 16, diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Ana, mais uma vez, Jesus aqui, portanto, ele vai usar crianças como uma referência específica para o reino de Deus. E Ana, este ponto parece ser realmente muito importante para Jesus. O que é que nos podes dizer em relação a isto? Sem dúvida. E é muito interessante porque vem no seguimento de Jesus falar de uma minoria na sociedade judaica, que era a mulher, Certo. e agora Jesus vai pegar noutra minoria da sociedade e vai falar Exato. das crianças. E o próprio texto mostra-nos que as crianças não eram bem vistas. A questão dos discípulos repreenderem, não deixarem que elas se aproximassem de Jesus, mostra-nos mesmo esta minoria em ação, e até o próprio apóstolo Paulo diz-nos que, apesar das crianças serem desejadas, e a cultura judaica e a greco-romana mostrava isso mesmo, as crianças eram desejadas, mas depois, na prática, eram equiparadas a um servo, a um escravo, a um criado da própria casa. E isto leva-nos a mostrar que Jesus, a atitude que ele tem com os discípulos e o permitir que essas crianças chegassem até ele, mostra-nos o que Jesus queria fazer de como fez com a mulher, de proteção, de elevar até mesmo a questão da mulher, que era mal vista na sociedade. Ele vai exatamente fazer o mesmo com as crianças. E o tópico do reino dos céus, ou do reino de Deus, é uma constante no Evangelho de Marcos. E mais uma vez neste capítulo, ou nesta situação, nesta passagem, nós vamos ver exatamente isso a acontecer. Nós vamos ver que Jesus vai pegar numa minoria da sociedade que era desprezada, que não tinha valor pelo simples facto de ainda não terem crescido, que eram as crianças, e vai fazer uma comparação desta minoria com a entrada no reino de Deus. E Jesus vai dizer que deixem eles vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E ao longo da história nós vemos que esta passagem foi muitas vezes mal interpretada. Porque houve grupos e houve pessoas que simplesmente entenderam que, ok, é verdade, se o reino dos céus é das crianças, nós teremos que agir como crianças. Mas esquecem-se da mensagem nuclear que Jesus estava realmente a passar nesta passagem com os discípulos. Jesus não estava a dizer: meus amigos, vocês têm que se comportar como estas crianças, e nós sabemos que uma criança normalmente não se comporta com um raciocínio maduro, tem as suas coisinhas, as suas brincadeiras, mas Jesus está a falar da essência da criança. Jesus está a falar
falar da simplicidade, Exato. da inocência, está a falar também da questão da confiança, porque uma criança tem uma confiança muitas vezes cega no adulto. Ele confia sem às vezes perguntar os seus porquês, ele confia no pai porque é o pai. E Jesus está a transmitir essa mensagem nuclear de não nos comportamentos, mas na essência da criança, na sua inocência. E isto é realmente muito importante, porque, por outras palavras, o que Jesus está a dizer é que vocês pensam que o reino dos céus é simplesmente para vocês, adultos, maduros, que vivem a vida e muitas vezes esquecem do propósito desta vida e fazem as suas próprias coisas e esquecem-se da confiança, da simplicidade, que o reino dos céus é baseado também. Exato. Então ele vai pegar neste exemplo das crianças, vai repreender os discípulos para mostrar a tal proteção com que ele fez também à mulher e à questão do divórcio, do repúdio. Jesus vai fazer esta mesma noção com as crianças e ele vai dizer que reparem nos traços de caráter que estas crianças têm, a sua simplicidade, mais uma vez, a sua confiança, e por isso é que ele vai dizer, vocês precisam de querer, de ter esta confiança, esta simplicidade, para realmente entrarem no reino dos céus. E é um ponto muito curioso e para além de, eu imagino os discípulos a partir daquele momento olharem para as crianças de uma forma diferente, porque a atenção de entrada no reino dos céus foi colocada nelas. Ou seja, a ideia de transmitir essa noção de não importa a vossa idade, o que importa é realmente o querer, é realmente a simplicidade, a obediência e a confiança que vocês têm em Deus. Muito bem, muito bem. Coisas que as crianças estavam realmente sem a dúvida. ter. Gosto, Tiago, se me permite, sim, diz. eu gosto muito de pensar nesta passagem numa espécie de uma implicação ética que ela tem para nós. Ver se vocês concordam comigo. Que é a ideia de que Jesus coloca as crianças como uma espécie de padrão do seu reino, quando diz é delas. Quer dizer que, e numa outra passagem, que não é exatamente esta, mas similar em Mateus, não é? Quando ele aí chama mesmo uma criança, não é esta história, e diz: se vocês não forem como esta criança. Jesus coloca as crianças numa espécie de padrão ou de referência para o que são os valores do seu reino. Acho isto muito interessante porque tenho-me apercebido ao longo do tempo, da vida, até mesmo eu como pai, e à nossa volta nós vemos o seguinte: em geral, nós protegemos as crianças de um conjunto de coisas que sabemos que são nefastas. A vários níveis. Exemplos. Há comidas que nós a uma criança não damos, mas nós comemos. Isto pode ser comidas, podemos ir para uma coisa mais evidente que é, sei lá, álcool. Mesmo as pessoas que bebem álcool, que o álcool faz parte da sua vida, não dão álcool às crianças em casa, não é? Exatamente. Porquê? Porque sabem que o álcool não é bom para as crianças. Então, o sentido é, à criança não dou. Mas eu posso. Ela não pode, que é mau para ela. Mas para mim é bom. Isto já parece um pouco estranho. Mas, e outra questão aqui que se coloca é... Vamos a questões até mais... Ou se tiver a ver um conteúdo, um filme, qualquer coisa. Se tiver, por exemplo, violência... E se tiver uma criança, o que é que eu faço? Eu não deixo que a criança veja. Exatamente. Eu ou digo para a criança sair... Há um reflexo para protegê-la. Ou protejo a criança. Então é interessante porque o que nós fazemos é um padrão ao contrário do de Jesus. Em geral nós fazemos assim. A criança não pode ver isto porque é mau. Então, mesmo sem o dizer implicitamente, eu estou a dizer, para mim é bom? Se é mau para ela, porquê que é bom para mim? Eu acho por isso muito interessante que há aqui uma implicação prática que é, Jesus quando coloca a criança como a referência do seu reino, quer dizer que nós não devíamos tanto perguntar-nos se a criança pode, mas é se nós podemos, porque em princípio o padrão de pureza, de qualidade que nós damos às coisas que são boas para as crianças, no fundo, é o padrão para nós. E nós invertemos isso com muita frequência. Há também uma característica do ser criança que nós muitas vezes nos esquecemos. Ser criança é querer crescer. Ofendes uma criança quando lhe chamas bebê. E Deus também tem, isto também é um padrão para nós. Pertencer ao reino de Deus é crescer sem jamais parar. Não devemos estagnar nem fechar-nos em nenhuma parte do nosso percurso. E se me permitem, Ana, a tua descrição, eu retive uma coisa. Há uma palavra-chave naquilo que tu descreveste, que é a palavra confiança no meio de tudo isto. E é interessante porque dá a impressão que Jesus esteve naquilo que nós temos estado a ver, tanto naquilo que já a Hortelinda disse e aquilo em particular que tu falaste,
Jesus está a ganhar a confiança das pessoas que são mais desprezadas numa sociedade há 2000 anos atrás. Jesus, com o discurso em defesa da mulher, portanto, na questão do divórcio, ele defendeu a mulher. E há consequências disto. Diz-nos, portanto, no texto que nós lemos e que explanaste, diz-nos que então lhe trouxeram algumas crianças. Ora, quem é que lhe trouxe as crianças? Foram exatamente as mulheres que se sentiram reconfortadas, encorajadas e protegidas pelo próprio Jesus. E vê-se ainda aquela atitude dos discípulos a dizer, não, portanto, as crianças não se deixem aproximar de Jesus. E é Jesus que, mais uma vez, assim como ele abre o caminho para as mulheres, abre o caminho para as crianças, para que as mulheres possam, em confiança também, trazer estas crianças ao próprio Jesus. Portanto, há uma dinâmica de confiança que Jesus, na verdade, desenvolve em todos os setores da sociedade à sua volta e que a consequência é exatamente esta, é a proximidade do próprio Sem Jesus. dúvida. Não é verdade? Muito bem. Vamos então avançar com o nosso estudo. Agora, para a próxima pergunta aqui para o Pedro. Pedro, nós vamos ter aqui, portanto, um célebre encontro de Jesus, portanto, com um jovem rico, não é verdade? Este é um texto bastante conhecido, que começa com uma pergunta-chave. Portanto, a pergunta é esta: que farei para herdar a vida eterna? Okay? Então, Jesus tem uma resposta direta que vai acabar por surpreender este jovem, quando nos diz, portanto, em Marcos capítulo 10 e no verso 21, diz, portanto, Jesus fitando o amou e disse-lhe: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, traz um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ora bem, Pedro, a proposta de Jesus a quem o quer seguir é assim tão radical de deixar tudo para trás, vender todas as coisas para seguir Jesus? Bom, a resposta mais curta e direta é sim. A proposta de Jesus é muito radical. E fica claro neste texto, mas não apenas, fica claro se calhar em todo o Evangelho. A proposta de Jesus é radical. A questão é entender em que é que ela é radical. Quais são os fundamentos dessa radicalidade. Eu acredito que é o seguinte: Deus tem pensado para o ser humano uma experiência de fé que é uma experiência extraordinária. O alcance do projeto de Deus para a nossa vida é muito abrangente e muito profundo. Se nós tivermos uma vida religiosa, portanto estamos aparentemente no caminho de ter essa experiência com Deus, mas não conseguimos viver a profundidade dessa experiência, significa que nós estamos um bocadinho como aqueles ratinhos que estão ali a rodar. Eles mexem-se, mas não avançam. Exato. Um pouco podíamos usar aqui a alegoria dos cristãos do baloiço, que são os cristãos que movimentam-se, mas na verdade nunca saem do sítio. Exato. Então, há uma grande radicalidade no discurso de Jesus, porque ele está constantemente a fazer um chamado à verdadeira essência da fé cristã. Portanto, a radicalidade de Jesus é em nós não ficarmos numa experiência de fé que seja fraca e medíocre. Porquê é que eu faço esta interpretação deste texto? Porque acho que é exatamente aqui que Jesus está a tocar. Estou-me a lembrar que o apóstolo Paulo fala daquela paz que excede o entendimento. Fala da experiência profunda que nós como crentes podemos viver. Ora, se nós vivemos uma vida cristã, mas não temos uma paz que excede o entendimento, falta-nos aquilo que é a essência da fé cristã. Ora, Jesus não nos quer no risco de uma religiosidade que é aparente, que é ritual, mas que não nos permite ter a experiência para a qual nós fomos criados. Eu faço esta interpretação, ou proponho, muito a partir do contexto da própria história. Eu vou ler os versículos 19 e 20, que no fundo leste o início e o fim da história. De facto, ela começa com a pergunta: o que é que farei para herdar a vida eterna? E termina com Jesus a dizer-lhe a tal radicalidade. Então vai, vende aos pobres tudo o que tens e segue-me. Mas aconteceu o seguinte: a primeira resposta de Jesus, para quem eventualmente não leu o texto ou não o tem em mente, a primeira resposta não foi essa. A primeira resposta no versículo 19 foi: tu sabes os mandamentos. E depois dá-lhe exemplos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e mãe. Portanto, ele não fez a lista completa dos 10 mandamentos, mas usou os 10 mandamentos. Sim. Então propôs-lhe alguma coisa que ele conhecia. No fundo disse-lhe: olha para a tua prática religiosa.
Se tu és um homem de fé e da religião, deverás estar a viver a religião, para entender se estás no caminho da vida eterna ou não. No entanto, ele vai responder assim em versículo 20. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então é interessante que, implicitamente, mas de uma forma clara, neste texto, há aqui uma espécie de um antagonismo entre a proposta ou o ideal de alcançar a vida eterna, que é o próprio jovem rico que o coloca, mas quando ele fala da sua experiência religiosa, por exemplo, de guardar os mandamentos, ele não consegue ver que uma coisa esteja a conduzir à outra. Então é aqui que entra a radicalidade de Jesus. Porque esta história não coloca em alternativa obedecer e não obedecer aos mandamentos. A lógica não é essa. Jesus não lhe diz: ok, estás a ver, como tu obedeces aos mandamentos e não estás no caminho da vida eterna, deixa de obedecer aos mandamentos. A dicotomia nunca é entre obedecer e não obedecer. Exato. A dicotomia é entre uma obediência que não te conduz à profundidade da fé, à confiança na salvação. O que está aqui em antagonismo total é uma religião que tem as leis, os mandamentos. Nós podíamos acrescentar a isto os rituais, a religiosidade da vida, mas não te levam a uma intimidade com Deus. Não te conduzem a uma entrega total. Não te conduzem a uma ligação íntima com o teu Deus. É por isso que a radicalidade de Jesus vem para oferecer o que está a faltar a este homem. E que o cumprimento da lei não está a conduzi-lo aí. Por isso, vender tudo e dar aos pobres é um aspecto importante deste texto. Não é não é um mandamento universal que Jesus criou. Por isso, isto é uma parte importante da leitura deste versículo. Exato. Porque poderíamos fazer uma leitura universal, dizendo que o que Jesus está a dizer é que todos temos que vender tudo o que temos e dar aos pobres. Exato. Trata-se, neste caso, não é disso. Trata-se de quem então? Trata-se da aplicação ao caso e à vida deste jovem, que era rico, portanto tinha muitos bens, daquilo que todos nós precisamos de fazer. Ora, aquilo que nós precisamos de fazer é o que nós sabemos que a lei, é aqui que entra a verdadeira e a falsa obediência. Repito, a dicotomia não é entre obedecer e não obedecer, é a verdadeira e a falsa obediência. Qual é a verdadeira obediência aos 10 mandamentos que Jesus aqui está a citar? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Então nós podíamos perguntar assim, mas não é suposto a lei ser isto mesmo? É! Jesus, aliás, afirmou. Só que muitos não conseguem entender o quê? Que o sentido mais profundo dos mandamentos é precisamente amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ora, quando nós não somos capazes de, através da lei, entender esse sentido profundo, significa que então a lei pode estar a ser o nosso impedimento para a essência da nossa espiritualidade e da nossa religião, que é o encontro profundo com Deus primeiro e com os outros depois. Então, a lei foi dada para produzir esse efeito. Se eu não a consigo viver, o que Deus propôs, o que Jesus propôs ao jovem rico, é uma alternativa. Que é, se tu não és capaz de, obedecendo à lei, fazer aquilo que é suposto ela ser uma evidência, então eu vou-te dar um outro caminho. Para ti é, vende tudo o que tens e segue-me. Que aí vem o amor a Deus, segue-me, e ao próximo. Faz bem por eles. Então, a alternativa é na experiência. Eu creio muito que esta história nos ajuda a entender que nós precisamos de uma experiência muito mais profunda. E é ela que muito nós bem. temos que anular. Então, Pedro, só para esclarecer, portanto, Jesus aqui não está a descartar a importância e o lugar que os 10 mandamentos ocupam na nossa caminhada cristã, mas ele vai completar, digamos assim, a nossa caminhada com algo que estava claramente a faltar na vida do jovem rico, porque por alguma razão este jovem, obediente aos 10 mandamentos, que estava a fazer aquilo que era certo, mas não se sentia salvo. Portanto, havia uma dimensão espiritual que ele não estava, de facto, a viver na sua vida. É isso que eu chamo o sentido profundo. Jesus, por exemplo, fez com enorme maestria essa diferença entre a lei e o seu sentido profundo no Sermão da Montanha. Quando disse, a lei diz, não matarás. Eu porém, te digo, quando tu disseres raca, que é chamares estúpido a alguém, Exato. já estás a contender contra o mandamento. Ou seja, é o sentido profundo. É exatamente o contrário da anulação. Quer dizer que o sentido que está naquelas palavras tem uma aplicação mais profunda. E isso é que dá sentido à fé.
É essa experiência muito bem, profunda. muito bem. Muito obrigado, Pedro. O estudo está ótimo, meus queridos. Quero agradecer-vos por aquilo que nós temos estado a aprender convosco, sem dúvida. Tudo aquilo que tem trazido para nós tem sido muito bom. Eu quero apenas aproveitar agora para me dirigir, portanto, àqueles que nos estão a ouvir lá em casa, que nós continuamos então com esta oferta para esta temporada. Estamos a oferecer, portanto, este guia de estudo, A Origem de Tudo. Você não vai querer perder este guia de estudo, porque, na verdade, é um guia que tem vários temas que respondem a muitas questões. Fala sobre dinossauros, a origem do homem, a criação, enfim, responde a outras questões que se calhar até pode ter em relação à própria palavra de Deus, de maneira que temos esta oferta para si. A pergunta agora que fica no ar, obviamente, é sempre como é que eu posso adquirir então este guia de estudo extraordinário. Então é muito fácil, basta contactar-nos através do 933 93 9291, volto a repetir, 933 93 9291 e pode, na verdade, até enviar só apenas uma mensagem com os seus dados e nós teremos todo o gosto em fazer-lhes chegar então este guia de estudo, que será uma bênção para si, para os seus familiares, talvez tenha algum amigo a quem gostasse de oferecer algo que fosse útil e que respondesse a algumas das suas questões. Muito bem, tem aqui este manual de estudo que vai ser sem dúvida uma bênção para si e para os seus. Ora, muito bem, meus queridos, vamos então continuar o nosso estudo. Já nos resta pouco tempo, vamos tentar encurtar agora aqui um pouquinho as nossas respostas. Eu vou já passar, portanto, aqui para a Hortelinda, porque a verdade é que, portanto, nesta sequência, portanto, da história do jovem rico, Jesus agora vai falar, portanto, sobre a riqueza e a sua relação com a salvação e o discipulado. E nessa reflexão, ele vai, portanto, usar estas famosas palavras, portanto, nós encontramos em Marcos 10, no verso 25, que nos diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ora bem, Hortelinda, afinal, segundo Jesus, os bens materiais são um problema, são uma bênção. Como é que nós interpretamos isto? E quase que pergunto, como os discípulos, na verdade, quem é que se pode, afinal de contas, salvar, dado as circunstâncias daquilo que ele está a dizer? Na verdade, se calhar só os pobres é que se podem salvar. Sim. Portanto, para a salvação, felizmente, que nem a riqueza nem a pobreza têm qualquer peso. A salvação é um dom de Deus em Jesus Cristo, para aquele que crê, para aquele que aceita, para aquele que se torna grato, portanto, por essa mesma salvação. No entanto, Jesus reconhece, Jesus adverte muitas vezes que as riquezas podem ser, e quase sempre são, um obstáculo à aceitação da salvação e, sobretudo, a uma experiência plena do que é a salvação. É porque aceitar a salvação que Deus oferece exige algumas atitudes. Exige a humildade, exige um sentimento de pequenez, de desvalia, o sentimento de estar perdido, uma necessidade de compaixão, uma necessidade da misericórdia de Deus. Ora, todas estas atitudes são dificultadas e muitas vezes camufladas quando se possuem riquezas, que as riquezas, por sua vez, dão precisamente os sentimentos contrários, dão um sentimento de força própria, de autossuficiência, de valor, de independência, de não necessitar de ninguém. Portanto, se nós pensarmos bem, no nosso tempo e sempre, com o dinheiro ou com as riquezas, nós conseguimos quase tudo nesta vida. Não? Há parte da vida que pode, muitas vezes, não depende do que se tem, e mesmo assim depende um pouco, porque estudos mostram que os ricos vivem mais tempo do que os pobres, não é? Mas à parte da salvação também, o dinheiro compra quase tudo, Tiago. Não é? É verdade. Temos de dizer que com o dinheiro compramos quase tudo e cria esta sensação de não se precisar de nada, nem de ninguém e nem de Deus. Então, as riquezas são um obstáculo à aceitação de Deus. São um caminho que descamba facilmente no sentido da idolatria. Porque não precisando de Deus, porque tens o dinheiro ocupa, de alguma maneira, o lugar de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a avarícia, que é o amor aos bens materiais, é uma idolatria. E Jesus compara o amor ao dinheiro, fala no Deus Mamon. Então é contra isto que Jesus realmente nos põe de sobreaviso. É altamente perigoso esta substituição de Deus pelo dinheiro. Há também uma relação de dominador-dominado, não é? Vemos na história do jovem rico, que o Pedro comentou agora, é que quem é que possuía quem? Era o jovem que possuía os seus bens? Certo. Ou ele era possuído por eles? A incapacidade que ele teve de dar a resposta adequada e que possivelmente era a que ele desejava no seu coração, mostra que ele estava possuído
pelo dinheiro. O dinheiro é realmente um obstáculo ao nosso desenvolvimento. Mas também devemos dizer isso, não é uma lei absoluta, como foi dito aqui, não é? Houve pessoas ricas que não precisaram deixar as suas riquezas para cumprirem o propósito de Deus. Temos o caso de Abraão, e no Novo Testamento temos um discípulo de Jesus, que foi José de Arimateia, ou até mesmo Nicodemos, e certamente encontraríamos outros. Quando o dinheiro não ocupa o lugar de Deus, mas o lugar que deve ocupar, então o dinheiro pode ser realmente uma bênção na mão do crente. Então não é o dinheiro, é neste caso o amor ao dinheiro. Aliás, o apóstolo Paulo, portanto, em 1 Timóteo 6:10, tem aquele famoso texto, não é verdade, em que ele diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, portanto, o relacionamento que a pessoa estabelece com o dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, ele depois completa com esta frase genial, ele diz, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Ou seja, esse amor que nós, na verdade, que deve ser estabelecido com Deus e não com um bem material ou com algo que nos pode dar acesso a outros bens, na verdade, pode corromper o nosso relacionamento com Deus, não é verdade? Exatamente. Muito bem. Ana, vamos passar-te agora aqui, portanto, para esta questão que nós temos, portanto, em Marcos, no capítulo 10. Eu gostaria de ler os versos 43 ao 45, está bem? Portanto, o capítulo 10 de Marcos, portanto, a partir do verso 43 até ao verso 45, diz-nos assim: Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É extraordinário este texto que nos mostra esta dimensão de serviço do próprio Jesus. Agora, Ana, o que é que significa, afinal de contas, viver assim? Será mesmo possível, ou Jesus está aqui a colocar a fasquia demasiado alta para nós, para algo que é inalcançável para nós na nossa condição humana? Como é que aprendemos a servir em vez de desejarmos ser servidos? Realmente a fasquia está demasiado alta. Não é? Na nossa condição humana, e pegando na frase que tu disseste, é realmente impossível. Ou seja, nós mesmos querermos servir. Porquê? E contextualizando um pouco a história, nós percebemos que 2 dos melhores amigos de Jesus, dos seus discípulos, que passaram muito tempo com ele, 2 deles chegam perto dele, irmãos, Tiago e João, e pedem: Senhor, na tua glória, que é no teu reino, deixa-nos sentar um à direita e outro à esquerda. Deixa-nos ser ministros, deixa-nos ter influência, deixa-nos ter poder no teu reino, sermos pessoas influentes, termos o nosso poder também. E é interessante porque Jesus depois vai desconstruir este argumento. Ele vai dizer que, primeiro, eles não têm noção do que é que isso significa, e vai falar da questão do cálice e do batismo, falando o cálice, os sofrimentos que Jesus iria passar e o batismo, a sua morte. Então Jesus está a desconstruir a ideia de que no reino dele, porque é interessante que Tiago e João achavam que o reino de Jesus seria algo terrenal. Ou seja, que Jesus, como era o Messias, eles acreditavam nisso, mas eles acreditavam que o seu reino era literalmente naquele momento. E era o pensamento judaico. Os judeus achavam que o Messias viria livrá-los, neste caso de Roma, e que iria trazer aquela potência outra vez a Israel, ser outra vez o império que ficou perdido há muito no tempo. Exato. E é interessante, porque o facto de Jesus aqui colocar a fasquia demasiado alta, porque ele vai falar daquilo que é oposto à nossa natureza. Porque a nossa natureza, cada um de nós, deseja ter poder, deseja influenciar, deseja dominar. É a nossa natureza carnal, é a nossa natureza humana que puxa para esse lado. E aqui Jesus vai dar exatamente o oposto. Ele vai dizer que a liderança, que é o novo exemplo de liderança que Cristo dá, ele vai dizer: a liderança que eu quero não é uma liderança por força, não é uma liderança por poder, por influência, no sentido de até mesmo violento e por aí fora, mas é uma liderança de serviço. É uma liderança que, ao invés de dominar, é servido. Ao invés de ser servido, é servir o outro. E isto muda completamente o paradigma daquilo que os discípulos estariam habituados e daquilo que os discípulos estariam a pensar que o reino de Cristo iria trazer para eles mesmos. Porque só com Deus é que é possível que esta realidade que Jesus transmite a João e Tiago seja uma realidade também para nós. Ou seja, só com Deus, com o Espírito Santo, é que a fasquia que está lá em cima, nós vamos poder chegar lá. Não por nós mesmos, porque, como eu disse mais uma vez, é necessário nós adotarmos posturas que nos são
antinatura, porque não é natural em nós, e só com Deus é que isso é realmente possível, porque a realidade que Jesus está a transmitir com o serviço é uma realidade de humildade, como falámos há pouco, é uma realidade de humildade, de altruísmo, de buscar o interesse do outro ao invés de buscar o seu próprio interesse. E isto vai completamente romper com uma ideia pré-definida por estes discípulos de que o reino de Cristo era o poder, era a força, era o domínio sobre os outros de forma sem piedade, quase no sentido de vamos pôr fora os romanos, nós ficamos cá a mandar. Exato. E este é um padrão claramente elevado e é um padrão que parece inatingível, mas que com Deus Deus transforma-nos ao ponto de esse padrão ser atingível por cada ser humano. Exatamente. A vida que Jesus teve nesta terra é um modelo que nós vemos que Jesus veio não para ser servido, Exato. mas veio para servir. Foi uma vida de serviço. Foi uma na vida de verdade. serviço a Deus e ao próximo. E vamos buscar aqui a questão do jovem rico também, e Exato. tudo está interligado. Exato. E estes discípulos queriam que a sua vida, o seu crescimento, não dependesse a 100% de Deus, dependesse da sua própria força, Exato. dependesse do seu próprio domínio. Coisas que Jesus veio desconstruir e Exato. abanou certamente o pensamento Exato, destes exato, jovens. exato. Essa mudança de paradoxo de que estás a falar, Ana, e muito bem, de facto, eu diria mesmo, requer um milagre, porque nós naturalmente queremos, na verdade, mais ser servidos do que servir os Exatamente. outros. Nós olhamos muito mais para as nossas necessidades do que para as necessidades daqueles que estão à nossa volta. E eu diria mesmo que nós, para passarmos por essa transformação, usando um bocadinho a tua linguagem, isso é um milagre. É a mudança do coração humano, não é verdade? E eu diria até mesmo que as palavras do apóstolo Paulo se explicam aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, um texto muito conhecido, na verdade, que se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está moldado pela forma de estar de Jesus, fazendo dele o padrão da sua vida, não é verdade? Então é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Ou seja, é um novo padrão estabelecido pelo próprio Jesus, que é estabelecido na vida da pessoa, não é verdade? Sem dúvida, porque é completamente o oposto. Exato. Jesus faz isso, Jesus transforma-nos ao ponto de aquilo que era impossível torna-se uma realidade em Cristo. Exatamente. E por isso é que nós somos uma nova criatura. Interessante. Porque a velha criatura é egoísta, mas a nova criatura Exatamente. é altruísta, Exatamente. pensa no próximo e está com Deus. Exatamente. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Nós temos aqui mais uma perguntinha também, ela muito importante, e agora vou passar a bola aqui para o Pedro, não é verdade? Pedro, este capítulo 10 que nós temos vindo a estudar hoje, portanto, termina com mais uma cura absolutamente extraordinária. E neste caso, portanto, de um cego Bartimeu. E esta história tem uma dinâmica bastante interessante porque Jesus diz no final: a tua fé te salvou. É uma frase cheia de significado, tu nos vais ajudar a compreender. Mas a verdade é que tudo começou com a insistência deste homem, que podemos dizer mesmo que lutou por conseguir ser ouvido por Jesus, mesmo perante pessoas que o mandavam sossegar e calar-se mesmo, não é verdade? Pedro, afinal, o esforço humano aqui tem um papel importante na obtenção de uma bênção, ou será que a fé não exige esforço da nossa parte? É verdade que este texto tem esta dimensão interessante de ajudar a colocar em contexto a ideia da fé e das obras, do esforço humano, porque este homem esforça-se. Enquanto há milagres em que as pessoas, às vezes até pela natureza das circunstâncias, já falámos aqui daquele célebre milagre em que os amigos, falámos aqui num episódio anterior, Sim. ao estudar o Evangelho de Marcos, não é? Que os amigos trazem aquele paralítico, portanto, Exato. esse homem não podia fazer nada, não é? Claro. Há uma outra história bem conhecida de um paralítico também, que há 38 anos estava ali junto àquelas águas, não é? Que se moviam, não é? E ele estava ali, portanto, Jesus é que veio ao encontro dele. Portanto, há muitas histórias que não conseguem ter a dimensão de que esta tem, e por isso é que eu acho que a história da cura do cego de Bartimeu acaba por funcionar como uma metáfora interessante para um tema, digamos, mais teológico até, mas que tem muitas implicações práticas. Talvez até seja útil ler aqui os dois dos versículos desta história, que é o 47 e o 48, que dizem o seguinte: ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar, portanto quase a gritar, não é? E a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Portanto, repetia isto. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que quer dizer que esta história dá aqui uma ideia de que este homem teve que se esforçar, digamos, 2 vezes.
por um lado, teve que se esforçar para que Jesus o ouvisse. Não é difícil de perceber aqui o contexto, de imaginá-lo, porque sabemos que Jesus estava com muita frequência rodeado de pessoas, com multidões à sua volta. Temos esse contexto dado em várias histórias. Lembramos da história daquela mulher que conseguiu esgueirar-se pela multidão e só tocou em Jesus. Ele sentiu esse tal poder que saiu dele. Aqui temos um homem que está, digamos, na beira do caminho, não é? Como se diz mais no norte, não é? À beira, e ele estava ali, portanto, um pouco fora da capacidade, até porque não via, de estar perto e de o seguir. Portanto, o texto diz que ele se apercebeu da presença de Jesus e, portanto, ele primeiro tem que se fazer notar. Portanto, há um esforço, como ele não tem a certeza, nem pode imaginar ou adivinhar se Jesus vem na direção dele ou vai ter com ele, ele percebe, eu tenho que fazer alguma coisa, para quê? Para que Jesus note ou saiba que eu estou aqui. Mas depois ainda tem que se esforçar duplamente. Porquê? Porque existem um conjunto de pessoas que diz que são muitos, que o repreendem, que o mandam calar-se. O que quer dizer que ele tem não só o objetivo de fazer com que Jesus se aperceba da sua presença, mas tem que fazer isso ainda acima daqueles que o mandam calar-se. O que quer dizer que esta história coloca diante de nós a ideia, de facto, de um homem que se esforçou para que fosse possível este milagre finalmente acontecer. Agora, porquê é que eu digo então que a história se torna uma metáfora bastante interessante? Porque fé e obras, ou até podia dizer fé e esforço, não são conceitos antagónicos na Bíblia. E algumas pessoas podem estar a ouvir-me e até achar que estou a dizer uma heresia. Porque eu sei que muitas pessoas, muitos cristãos, crentes ou pessoas que estudam a Bíblia, fazem esta leitura de que fé e obras são conceitos antagónicos, mas eu creio que não, tem que ser um pouco mais meticuloso do que isso. Sim. O que é que está então em antagonia na Bíblia, sim? É o mérito das minhas obras para me assegurar a salvação, a cura, o restabelecimento. O que está em antagonia é o mérito das minhas obras e o mérito de Cristo. Portanto, nesta história, o que nós vamos verificar é que esta verdade se apresenta. Deixa-me talvez trazer agora aqui ao debate o apóstolo Tiago, porque obviamente sabemos que é uma carta que é das mais importantes, precisamente para revelar que esta suposta antagonia não é exatamente como alguns, quer dizer, até já no tempo de Tiago, provavelmente alguns poderiam fazer parecer. Nós sabemos bem que Tiago tem todo um capítulo 2 precisamente sobre essa ideia da fé e das obras, de qual é, afinal, a ligação ou a oposição. Por exemplo, o versículo 14 diz assim: meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ele coloca a pergunta. No versículo 18, um bocadinho mais à frente, diz: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Agora, como a formulação destas palavras pode gerar alguma dúvida, eu acho que a história do cego de Bartimeu é perfeita para ilustrar a verdade destas palavras de uma maneira mais prática. É por isso que eu digo que é uma metáfora. A história não é uma parábola, a história aconteceu, não é? Mas ela ilustra esta verdade. Como? Agora, se fizermos a conexão com esta indagação que a Tiago, o apóstolo, estava a colocar aqui. O que é que o cego fez? Gritou por Jesus. Esforçou-se por ser ouvido, mesmo quando o calaram. Ou seja, o cego de Bartimeu fez a sua parte. Esforçou-se. Entendeu que havia um caminho ao qual ele tinha o desejo de trilhar esse caminho. Mas quem é que o salvou? Neste caso, quem é que o curou? Foi Jesus. Não foi ele que se curou. Então, vamos imaginar, por hipótese, que no final desta história Jesus curava-o, Jesus ia à sua vida e ele agora começava por ali a dizer aos amigos: viram o que eu fiz? Viram como o meu esforço é que me curou? Aí sim, nós estaríamos diante do que a Bíblia coloca em antagonismo, como disse, que é o mérito que eu tenho e o mérito que Jesus tem. Exatamente. Quer dizer, nesse caso, ele não receberia a bênção ou então estava completamente iludido. Por isso é que a fé, é isso que a Bíblia ensina. A fé é apropriar-me de um dom que me é dado, mas o ato de se apropriar é meu.
Talvez eu possa terminar com uma ilustração ainda, esta mesma ilustração. Se eu estiver a afogar-me, num lago, num mar, se eu estiver a afogar-me, e existem pessoas à volta que me podem ajudar, e alguém me atira uma boia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. A resposta não é nada. E a fé precisa de ser entendida desta forma, que nada não é a resposta para o que o crente tem que fazer. Isso não põe em causa o facto da salvação ser uma oferta de Cristo. A salvação é a boia que me é lançada, mas eu agarro-me à boia. Eu seguro a boia. Eu gosto muito do verbo apropriar-se. Porque a fé, por isso é que a Bíblia diz que somos salvos pela fé em Cristo. Porque a fé é o ato de eu me apropriar. Mas o Salvador quem é? O Salvador é quem envia a boia. Ou seja, o mérito é de quem tem a boia. O mérito é de quem construiu a boia. De quem enviou a boia. De quem está no meio do mar. Mas eu tenho que me apropriar da boia. Eu não posso ficar de braços cruzados à espera que a boia, que alguém me venha colocar a boia. Caso contrário, isso seria aquilo que poderia ser considerado um ataque ao meu livre-arbítrio. Ou então entraríamos na ideia de que todos vamos ser salvos. Ou seja, como se, agora vindo para aquela dimensão mais teológica, como se a morte de Jesus salvasse todas as pessoas, quer elas quisessem, quer não quisessem. Nesse caso, o Éden, Jesus tinha resolvido o problema no Éden. Ou seja, a fé é uma escolha de se apropriar. Porquê é que Jesus então diz a este cego, a tua fé te salvou? Porque Jesus curou, mas ele apropriou-se dessa cura. Mostrou que a sua vontade era estar no caminho da cura. E isto, por isso, é um exemplo magnífico, como nós precisamos de fazer o mesmo. Crer é também uma escolha, é um ato de vontade. A fé é também um ato de vontade. E nós vemos a vontade deste cego. É muito interessante que diz, quando Jesus o chama, ele lança de si a sua capa para ir ter com Jesus. Ou seja, ele liberta-se de tudo o que o possa embaraçar para alcançar esta cura. Isto é também, na nossa salvação, a mesma coisa. E é uma escolha nossa. É uma escolha de deixarmos a capa, aquilo que nos possa limitar e irmos plenamente ao encontro de Jesus. Por isso é que o jovem rico era as riquezas que tinha que deixar, este é pobre, mas até a capa deixou. Alguma coisa tem que ficar para que eu me aproprie. Há um ato de transição, de deixar algo para trás para continuar a seguir Jesus. E não sei se repararam, meus caros, para terminar, que mais uma vez neste capítulo 10 nós vimos Jesus a abrir o caminho. Ou seja, pessoas, seres humanos zelosos, supostamente a seguir Jesus, que são, na verdade, obstáculos para que outros chegassem até eles. Sejam as mulheres, sejam as crianças, ou seja alguém doente. E, na verdade, isto mostra-nos, de facto, uma dimensão extraordinária da pessoa de Jesus, que vocês hoje nos ajudaram a compreender e a ver exatamente no capítulo 10 de Marcos, e agradeço-vos imenso a vossa participação mais uma vez. Está bem, meus caros? Então, hoje, para aqueles que estão em casa, hoje vimos algo de extraordinário. Neste capítulo, nós vimos como Marcos enfatiza a consideração pessoal e especial que Jesus dava à sua pregação sobre o reino de Deus, mas de forma a que fosse alcançável por todas as pequenas partes da sociedade há 2000 anos atrás. No entanto, no capítulo 10, como nós acabamos de ver, Marcos faz notar o impacto do reino de Deus no coração das pessoas que aceitaram os seus princípios na sua vida. Seguem um padrão, o padrão de Jesus. Não o padrão daquele que é servido e deixa-se ficar nessa posição, mas com o desejo de servir, porque Jesus também serviu. Muito bem, meus caros, nós estamos a terminar. Eu vou convidar a Ana, portanto, para ter aqui um pequeno comentário, para resumir aquilo que nós hoje também vimos então aqui neste estudo, Ana. Eu acho muito interessante o facto de todo o capítulo 10 estar baseado em Jesus preocupar-se com as minorias e em preocupar-se nessas minorias ir espalhando os valores do reino. E ao longo desse partilhar os valores do reino, nós entendemos que temos que deixar algo para trás, sejamos ricos ou pobres, como acabamos de ver, e entendemos que o reino é muito mais especial do que sermos apenas sentar-nos à direita ou à esquerda. É muito mais do que isso. Claro. E sermos partícipes desse reino é uma decisão impressionante e fantástica que Deus nos dá essa possibilidade, porque podermos servir e estar com Cristo eternamente. E é um detalhe muito interessante no diálogo de Tiago e João com Jesus, porque Jesus não nega ser grande. Jesus em nenhum momento vai negar eles serem grandes.
ele vai dizer, mas se vocês querem ser grandes no meu reino, vocês têm que servir. Muito bem. Então eu acho que uma mensagem especial no estudo desta semana é realmente que o reino tem os seus valores. E nós, para sermos partícipes desse reino, nós temos que aceitar e viver e ter uma vida de acordo com os valores que o reino nos transmite. Muito bem. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado também ao nosso painel residente. Obrigado pela vossa ajuda a compreender de facto tudo aquilo que nós vimos hoje e estudámos, portanto, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Agradeço também a sua presença por ser um fiel seguidor da Bíblia Aberta e relembro que pode continuar a estudar então. A nossa oferta ainda está disponível. Cá está o guia de estudo, A Origem de Tudo. Pode apenas contactar-nos para solicitar então esta oferta através da linha do número 933 939291 933 939291 e pode apenas indicar que gostaria de receber então esta oferta e nós teremos todo o gosto e todo o prazer em lhe fazer chegar então esta oferta que estamos a ter para esta temporada. Pode usar também este número para solicitar alguma resposta, algum esclarecimento, alguma informação que nós não tivemos aqui a oportunidade de esclarecer. Faça-o também para poder também continuar o seu estudo e para não deixarmos nenhuma dúvida, portanto, em relação àquilo que foi aqui explanado e explicado através da Palavra de Deus. Mais uma vez, agradecemos por nos acompanhar fielmente e já sabe que continuamos com o encontro marcado para o próximo episódio da Bíblia Aberta. Até lá, fique bem e que Deus o abençoe.